E aí, pelicanos, tranquilo? Bom, mais um episódio aí do Let's Dance Podcast. Só antes, um pequeno recado aí que o Gilson pediu para passar para vocês. Vai ter um link aqui na descrição. Ajudem o Gilson aí, o Ivan, o pessoal do Let's Dance Podcast na plataforma, o FN Network. Eles precisam ter visualização lá. Então, assim, clica nesse link da descrição aí que vai abrir aqui. E aí você dá o play, deixa uns segundinhos, ou você vem aqui e põe baixar. Beleza? Vem aqui em cima nessa setinha aqui, ó, e dá um baixar aqui para contabilizar aí para eles mais visualização aqui e eles ganharam uma moral aí na plataforma, beleza? Então fica aí com o episódio que tá muito bom e até a próxima. Valeu. And a good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, Got it! 2/10 Yes, of a second to sir! go. Let's dance. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje, no episódio 37, que era para sair há uma semana atrás, acabou sendo postergado por diversas situações da vida, né? Infelizmente, tivemos aí algumas situações, tivemos feriado. Meu caso, eu participei de um torneio aí que eu me empolguei que nem o José Alvarado, perdi a voz, agora que ela tá... Já não era muito boa, mas está voltando agora. O Rafa teve problemas aí com a energia da casa dele, aí, que ele vai falar um pouquinho. E o nosso amigo Ivan aí tava se recuperando aí, tomou duas bezetacil aí seguidas, tava parecendo o Zion andando. Mas aí hoje também ele também acabou não conseguindo participar e que tá participando de um torneio aí na cidade de Araraquara aí, então acabou não participando. Mas, né, Rafa, explica aí pro pessoal aí como é que tá essa tua vida corrida aí. Salve, Gilson, salve pessoal. É pra você ver, né? Quando não é pra ser, não é pra ser, né? O dia que a gente ia gravar, caiu o mundo aqui na minha cidade, aqui de alagar a rua mesmo, sumir a calçada de tanta água. E obviamente, né, que aqui quando bate um vento torto já acaba a luz. Então quando chove assim, eu fiquei sem luz até de madrugada e não deu pra gente gravar na última semana ainda. E o Ivan andando que nem o Zion agora, eu não vou conseguir tirar essa imagem. É o tipo de coisa que quando você vê na sua mente, assim, você não consegue desver, né? E eu me arrependo de ter visto na minha mente. Mas, fora isso tudo bem, né? Tirando entre mortos e feridos, sobrevivemos todos, né? Ai, beleza, cara. Então, pessoal, a gente tinha planejado para falar do review dos últimos 6 jogos aí, mas como a gente atrasou, virou de 6, virou 10. Né? Isso ajudou muito o Rafa, sabe? Porque a gente tinha feito uma projeção aqui, né? Eu tinha jogado aí que eu tinha me repetir, né, a primeira parte, ia ficar com 60% aí, ele apostou no 50%, e pior que agora ele acertou, está 50% depois desses últimos jogos, então nesse ponto ele foi beneficiado aí, mas a gente vai falar aí na sequência. E também, né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns jogadores que se destacaram, né, durante esses últimos 10 jogos. Vamos falar aí do elefante na sala, né, Rafa? Esse elefante na sala aí não é gordofobia, tá, gente? Isso aí é uma história que o Rafa vai explicar o que é o elefante na sala, o que é o bode na sala, que normalmente o pessoal fala, né? O efeito Jamoran, ano passado, para quem gosta. E depois a gente vai fazer aí também um preview aí dos próximos jogos aí pra gente ver em que colocação a gente deve estar chegando aí, né? Tá bom, gente? Então, Rafa, por favor, aí, né? A gente tá num período aí que os jogos voltaram, a rede Fambonanet aí, FN Network, né? Tá todo vapor, né? O que tu comenta, pessoal, aí? Tem alguma coisa para indicar? Justamente para fazer aí uma
uma campanha aí, né, para que os nossos podcasts aí sejam mais ouvidos aí pelo pessoal. Isso mesmo. A Basquetão voltou aí pegando fogo, né? E Utah Jazz tá irreconhecível para quem achou, tipo eu, achou que eles iam entrar aí na Copa Wembanyama. Os caras estão aí super bem. Então dá uma chegada lá no Fambonanet, tem um monte de podcast, tem artigos escritos também, se você não tiver com tanto tempo para ouvir. Por exemplo, eu tô agora aqui com o podcast do Warriors, que vai ser, o Gilson vai falar, nosso próximo adversário aí, né? E eles estão um pouco... A capa do último podcast deles é o Curry com cara de triste, escrito "Não vence nunca". Então eles acham que eles estão 0-9 fora de casa, eles não ganharam nenhum jogo fora de casa ainda. E o pessoal lá tá dando uma surtada, então não é só a gente que fica pistola com algumas... vamos dizer assim, algumas atuações abaixo do Pelicans, né? Principalmente um time como o Warriors, acostumado a ganhar pra caramba, né? Então tem Warriors, tem Atlanta Hawks, pra ver como que o pessoal lá tá achando esse feat do cabeça de pirulito com o DeJounte Murray. Tem um monte de podcast aqui, super legal, tá bombando aqui mesmo. Dá uma chegada lá. Oi? Rafa, tu conhece o Noir Podcast que tem na FN Network? Ele é o que consegue falar de todas as franquias aí. Eu escuto de vez em quando aqui. Não confesso que eu não escuto sempre, mas eles lançam direto, né? Eles pelo menos costumavam lançar podcast uma vez por semana, pelo menos, né? Uma ou mais vezes por semana, na verdade. E é bem legal, cara. Eu não sei se eles ainda estão fazendo com essa frequência, mas é bem legal, porque eles realmente cobrem toda a liga, eles não cobrem só um time. Então, se quiser ter um overview mais, né, uma visão geralzona assim, da liga. E são podcasts de meia hora, 40 minutos, não são tão longos. Hein, Rafa, mas sabia que NFL, além do Saints, a gente tem o Diário NFL aqui na rede, né? Aí o pessoal também pode escutar aí, né? Porque aqui o pessoal do Saints aqui que tá meio sofrido, né? Acho que o pessoal tá nem com muita vontade de escutar, mas quem quiser saber o que tem ao redor da liga, também tem o Diário da NFL, é que o pessoal pode também estar se informando. Tem o BR, eu tenho o Fantasy Sports lá, o BR Fantasy Sports, que é legal para quem joga Fantasy da NFL. Esse é brabo mesmo. Os cara mandam bem com picks de jogadores pro Fantasy também. Esse daí, eu me arrisquei a jogar um Fantasy de NFL, tomei um couro federal, não vi nem a cor da bola semana após semana aqui. Eu me mantive no da NBA, porque nem ouvindo o podcast dos caras, eu até tentei seguir um pouco o que os caras estavam recomendando lá, mas a molecada é braba mesmo no Fantasy da NFL, viu? Pessoal, então vocês estão vendo aí que na rede tem muita opção, né? Então é só chegar lá e procurar, né, o que você tem interesse, né, das várias ligas americanas que tem lá. E além disso, né, Rafa, a gente ainda tá lá no nosso amigo lá, João Nilson, né? Então o que não falta realmente é opção para vocês estarem aí se informando, né, além da FN Network, né? Também para quem gosta de YouTube, também estamos lá, né? Exatamente. Pelicanos do Brasil no YouTube, né? Você pode encontrar a gente lá, tem mais conteúdo lá também sobre o Pelicans. Beleza, gente. Então, bora para nossa pauta? Então, pessoal, a gente tinha planejado aí falar de 6 jogos, agora vieram 10 jogos, né? Então, nesses 10 jogos aí, tivemos apostas aí que a gente imaginava que a gente pudesse ganhar fácil. Acabamos aí perdendo uma forma aí que a gente não queria, foi bem complicado, né? Mas a gente ainda tá com 50%, né? Depois desses últimos jogos aí, né? Começando com o Lakers e terminando com o Boston, né? Essa rivalidade dos anos 80 aí, né? Então, vamos lá, vou fazer um review rápido. O primeiro jogo, né? Depois do último episódio foi contra o Lakers, né? Esse jogo aí começou de uma forma aí um pouco estranha pra gente, né? A gente não conseguindo aí ir bem durante o jogo. Conseguimos aí no final aí virar, né? Mas num lance incrível, até um negócio meio estranho, né? O Matt Ryan
O cara, até esse nome, né, pra quem torce pro Saints, é um nome aí conhecido, né, mas não é o mesmo jogador, é claro, né. É um cara que ano passado, Rafa, ele trabalha como coveiro, cara, e Uber, né, pra sobreviver. E nesse ano o cara meteu um game, empatou o jogo, né, faltando 2 segundos aí uma bola do canto, né, foi até tentar, o Trey tentou contestar, mas não conseguiu, e acabou levando o jogo para a prorrogação, e na prorrogação aí a gente não conseguiu bater o Lakers, né? Até porque a gente ainda estava sem o Brandon Ingram, que estava ainda cumprindo os protocolos de concussão, então foi um jogo aí que a gente achava que a gente ia conseguir, né? Até para ajudar na Copa Wemby, né? Mas não deu muito certo, né? No jogo seguinte, já, né, a gente já pegou no jogo seguinte, a gente já enfrentou o Warriors, né? Já foi um jogo que a gente já jogou no Smooth King Center, né? O time também teve dificuldade, porque se imaginava que ia jogar contra os principais titulares, né, do Warriors, e acabam jogando contra os reservas. E os reservas estavam bem animados aí para tentar complicar a vida do Pelicans, né? Mas no final o time conseguiu aí, com o retorno já do Ingram, né? Conseguiu aí vencer por 114-105. Não foi um jogo bonito, mas acabamos ganhando, né? Era um jogo aí que a gente imaginava com os titulares aí a gente ia ter muita dificuldade, talvez nem até perder esse jogo, né? Mas acabamos ganhando. Daí fomos para uma sequência aí de 3 jogos fora de casa, né? Começando em Atlanta, né? Esse jogo aí também não começou aí de uma forma muito boa pra gente, mas aí depois do terceiro quarto o time engrenou aí, conseguiu chegar, mas também novamente acabou indo para a prorrogação, e também na prorrogação o nosso amigo Trey Murphy aí, o nosso amigo Trae Young, né, acabou fazendo a diferença, encontrando os companheiros mais livres, e acabaram ganhando por 124-121. Contra o Pacers, também a gente imaginava, né, esses times aí que a gente imagina que vai brigar por tanking, que tem muitos jovens, a gente sempre acha que vai ser jogos fáceis, né? Mas quando você pega ele no início de temporada, né, ele acaba sendo um jogo mais pegado do que a gente imaginava, né? Então nesse aí o Miles Turner aí parece que estava querendo mostrar o jogo dele, né, para que o Pelicans precisa de um jogador desse tipo, né? Acabou aí fazendo um jogo aí muito acima da média, né? Ele fez 37 pontos e pegou 12 rebotes. Então isso aí meio que foi bem complicado pra gente, mas um cara aí que nos momentos que dava pra gente chegar mais, que acabou segurando um pouquinho, foi o Tyrese Haliburton, né? Que ele realmente é a cabeça desse time aí, que tá sem reconstrução. E o TJ McConnell, né? Que é a versão José Alvarado do Pacers, que quando entrou incomodou bastante, não deixou o time jogar muito à vontade, né? Então isso aí também fez com que se mantivesse, né, essa diferença, e acabamos perdendo no final. Depois, né, no terceiro jogo dessa sequência fora de casa, jogamos contra o Chicago Bulls, né? Esse jogo aí foi um jogo aí bem, vamos dizer assim, bem parelho, né? Teve horas aí que a gente imaginava que a gente ia acabar perdendo, né? Um jogo muito abaixo aí do CJ McCollum. Ele fez só 7 pontos aí, jogando 34 minutos, então a produção dele estava muito abaixo do que realmente ele costuma entregar, mas no final aí o time conseguiu, né, sair do buraco, vamos desse jeito, e conseguiu ganhar no final aí do Chicago fora de casa, né. Daí, né, aí a gente começou uma série de 6 jogos em casa, né, que iniciou contra o Blazers, né. Esse jogo, gente, a gente vai falar aqui um pouco depois na pauta, mas foi um jogo assim que, cara, a gente imaginava que sem o Lillard, sem o Nurkic,
ia ser um jogo relativamente fácil. Mas só que o Chauncey Billups optou por jogar com a zona praticamente o jogo todo. O time não conseguiu, né, realmente virar isso daí, sofreu muito aí para pontuar. O Josh Hart fez uma partida muito boa. O Jeremy Grant fez 27 pontos, né? Então meio que segurou o time justamente naqueles momentos que o Pelicans estava tentando retornar, né? Então acabou não conseguindo, né? Então esse ponto da defesa zona aí meio que complicou a nossa vida. Então, cara, é algo que se refletiu nos próximos jogos, né? Que até no jogo seguinte, né? Que é o segundo jogo em casa, contra o Rockets, teve momentos que o Stephen Silas botou a defesa zona, né? Falou assim, ó, amigão, pode chutar o que tu quiser aí, que não tá caindo mesmo, e tenta a tua sorte, né? Basicamente foi isso. Então, nesse jogo, se não fosse nosso amigo José Alvarado aí botar a pilha em cima dos jovens lá do Rockets, né, a gente certamente ia perder, né? Porque tomamos uma run no terceiro quarto que foi muito feio, cara. Foi horrível. Te imaginou como é que o time leva uma run dessa, um time novo, né? E daí o nosso amigo Alvarado entrou, botou energia no jogo, e daí a gente conseguiu virar e vencer no final, né? Até com uma confusão no final, mas a gente vai falar daqui a pouco. Depois disso, né, jogamos contra o Grizzlies. Esse jogo aqui foi um jogo aqui bem pegado, parecia jogo de playoff mesmo. E nesse jogo, depois do nosso amigo CJ ter 2 jogos aí muito abaixo da média, né, voltou, né, numa condição diferente do que ele estava, né, carregando mais a bola. Aqui ele estava mais com um finalizador, então ele conseguiu aí fazer muitas boas jogadas com arremessos livres, né, fazendo a bola rodar juntamente com o restante do time, né. Quem teve abaixo nesse jogo foi o nosso amigo Valanciunas, que teve muita dificuldade de ficar em quadra, o time baixo, mas assim, no geral, foi um jogo aí que também, se não fosse de nossas reservas aí, somente o Alvarado e o Larry Nance, fatalmente a gente teria perdido esse jogo, porque foi o Ja Morant até no primeiro tempo jogou muito, né, terminou com quase 30 pontos aí no primeiro tempo, aí foi bem puxado mesmo pra gente, mas no segundo tempo aí praticamente ele quase não pontuou, né, principalmente no último quarto, que foi 2-9 o field goal dele. Então algumas situações aí, né, como o próprio, a gente vai comentar isso da marcação em cima do Ingram, né, que realmente acabou chutando menos, mas o time aí conseguiu aí no final garantir essa vitória pra gente. Depois, né, pegamos o Bulls. Esse jogo aí realmente foi um jogo muito bom. A gente conseguiu aí, desde o começo, impor, né, o estilo de jogo. O Bulls tentou usar a zona aí, mas o time conseguiu criar algumas oportunidades aí, usando já o Valanciunas, né, até porque foi um back-to-back, então como ele jogou só 14 minutos, nesse aí ele pôde jogar mais, então o time conseguiu utilizar ele mais no post, e no post ele conseguiu encontrar alguns jogadores cortando, né, principalmente o Alvarado, que entende, né, realmente como é que precisa, e o time realmente acabou melhorando bastante, né. E daí o Ingram, né, também quase conseguiu 10 assistências, chegou a 9, mas fez mais o time rodar, né. E pelo Bulls, cara, o DeRozan no mid-range ali, ele é automático, né? Então isso aí o time teve meio um pouco de dificuldade para conter. E no último jogo dessa série aí, jogando contra o Celtics, né, que a gente está gravando aqui depois desse último jogo, foi um jogo que desde o começo, né, o time aí do Celtics é um time que tem muitos bons jogadores defendendo individualmente. O time não conseguiu rodar a bola como deveria, né, cometeu bastante turnovers que foram convertidos pelo Celtics. O Celtics chutou muitas bolas de 3 aí livres, acabou se sobressaindo, né, matando 20 bolas de 46,
A gente até que conseguiu chutar, mas só como a gente estava sem o Trey Murphy, que saiu cedo, né? A gente ainda conseguiu acertar 13 bolas. Mas mesmo assim, o que realmente penalizou a gente no começo foram os turnovers, que no final deu uma equilibrada, né? Mas só que isso acabou mostrando pra gente essa fragilidade que a gente ainda tem com a defesa, né? Com times que buscam um arremesso de fora, né? Então esse é um ponto que a gente vai estar conversando aqui com vocês. Então, Rafa, falei pra caramba, né? Então vamos lá falar um pouco aí do que foram os destaques aí do time, né? Eu vou começar, né, por um cara que realmente, desde o jogo do Rockets, né, que gerou uma confusão aí, com o pessoal dizendo que ele estava se achando, que arrumando confusão, né, que é o nosso amigo José Alvarado, né? Até o próprio Kenny Smith, né, que é um dos comentaristas da TNT, comentou que quando ele chegou em Atlanta, né, em 88, 89, né, lá quem era o armador titular era o Doc Rivers, né? Então o Doc Rivers era o armador mais clássico, né? Que controlava a bola, fazia o time jogar e tudo mais. Mas quando ele viu que... E assim, os jogadores iam jogando normal, né? E tá num pace controlado e tudo mais. Mas quando entrou o Spud Webb, acho que vocês mais novos não devem conhecer, mas era um armador de 1,70 m, que pulava que nem um grilo, né? E ele ganhou até um campeonato de terradas contra o Dominic Wilkins, né? Então, o cara era muito explosivo, né? Então, quando ele entrava ele percebeu, quando ele entrava em quadra, os mesmos jogadores que jogavam contra o Doc Rivers numa cadência muito baixa, os caras já se colocavam numa posição de corrida, né? Eles sabiam que o Spud Webb ia acelerar o jogo e ia trazer essa energia para o time, né? Então o Alvarado tem mostrado isso, né? Quando ele entra, buscar defender de uma forma aí forte e inteligente, e quando pegar a bola, sair na correria, né? Então os jogadores têm acompanhado isso acaba contagiando o time, né? Mas, o que você tem achado do nosso olê, José? Muito boa essa história aí do Spud Webb. Para um pessoal um pouco mais novo, acho que uma boa comparação é o Nate Robinson. Eles eram jogadores similares, vamos dizer assim. Mas o Alvarado é o tipo de cara que ele evoluiu muito para começar, né, da última temporada para essa, no quesito de ser um armador, de fato, né? Ele era correria, ele era muita entrega, ele era vontade, ele era defesa na bola, mas nessa temporada ele com a bola na mão, ele tá realmente correndo, que você tá falando, ele acelera o pace, ele acelera o ritmo do jogo, e isso é bom porque pega a defesa muitas vezes desarrumada, isso aí gera uma certa confusão, porque exige que a defesa do outro time converse, e ele tá sempre botando pressão na defesa, ele tá sempre ali acelerando o jogo, tentando ir para cima, ele faz muito isso, podem prestar atenção que ele vai para a cesta, só que ele não tenta finalizar, às vezes ele só dá a volta embaixo da cesta, para ver se o Big e o cara que tá marcando ele, se eles têm algum problema de comunicação, sem querer os dois dobram nele, então os dois deixam ele sozinho. Então isso foi uma baita de uma evolução dele, mesmo que é muito bem-vinda pro Pelicans, né? Fora o sneak attack dele, né? Esse roubo por trás aí, quando ele se esconde lá no corner, que ele já conseguiu algumas vezes nessa temporada já fazer também. Tem outros, inclusive, imitando ele. O Peyton Pritchard imitou ele algumas noites atrás, acho que uns 2 jogos atrás aí fez um roubo de bola desse também. Mas o Alvarado é isso aí mesmo, e é uma coisa que o Pelicans precisa, é uma mudança de estilo de jogo que é muito bem-vinda para esse time do Pelicans, porque a gente tem um cara aí no CJ, né, que gosta de jogar não tão rápido, mas mais metódico, mais, vamos dizer assim, atacando, ou então, não bem atacando, mas explorando metodicamente pick and rolls e controle de bola e tentando achar metodicamente o espaço dele. O Alvarado já é meio que o oposto dele, né? O Alvarado vai a 200 por hora e vambora. Então, eu acho que essa evolução do Alvarado aí caiu que nem uma luva pro Pelicans, principalmente ofensivamente. E agora falta a gente... Não acho que falta, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que a gente tá
num caminho certo aí de descobrir como usar Alvarado, CJ e outros jogadores do Pelicans também, em que momentos, quando que a gente tem que acelerar, quando que a gente deveria jogar um pouco mais com cadência. Então eu particularmente eu tô gostando muito, estou muito satisfeito do Alvarado e vou até te perguntar, Gilson, você acha que tem um armador reserva hoje na NBA, reserva, né, claro, melhor que o Alvarado? Cara, que consegue contagiar o time de cabeça aqui, o Russell Westbrook? Brincadeira. Brincadeira. Mas um cara que assim, eu acho que é muito parecido o estilo de jogo, né? Que é um cara que sempre tá defendendo na bola, né? E é muito inteligente, sabe usar os companheiros, que é o TJ McConnell, né? Que até o Alvarado jogou contra ele, né? Que realmente consegue fazer isso. E eu acho que seria hoje o comparativo do Alvarado seria ele, né? Que é o cara que entra, traz energia pro jogo, força aí a marcação aí no cara que tá com a bola, né? Mas, hein, Rafa, uma coisa que o Alvarado melhorou bastante, além disso, foi o arremesso de 3, né? Nessa temporada ele tá chutando a média da liga, aí, quase 36%, né? Então isso tem ajudado também a ficar mais tempo em quadra, né? Mas eu acho que seria o TJ McConnell, cara, que é um cara bem parecido, né? Mas, beleza. De Alvarado a gente vai falar mais um pouco. Queria te perguntar de outro cara aqui, que nesse aqui eu vou ter que entregar a minha idade, cara. Eu vi o pai desse camarada jogar em Cleveland, né? Pra você ver como que eu sou novo, né? Tinha um jogo de Super Nintendo, né? Que era o Bulls versus Blazers, né? Teve esse, a gente teve Lakers contra Celtics, sabe? Essas coisas década de 90, sabe? Então tinha um cara chamado Larry Nance, né? Que o cara enterrava de tudo que era jeito, era um cara muito explosivo, né? Então, e esse cara teve um filho que é o Larry Nance Jr., daí que tá com a gente. O que tu tem achado do Larry Nance aí? Principalmente ele sendo utilizado aí como um big, um small big, mas que tem contribuído bastante com o time. Eu também não queria entregar a minha idade, mas eu também lembro do pai do Larry Nance Jr. Então, ele era um cara realmente muito atlético, era mais ou menos a mesma altura, né? Os dois mais ou menos a mesma altura. E o Larry Nance Jr., né? O Larry Nance pelicano, também caiu como uma luva novamente por isso, né? Isso que eu acho que tem elevado o banco do Pelicans, tanto essa versatilidade entre titulares e reservas, né? A gente tem um big mais ou menos tradicional no Valanciunas, né? Ele consegue matar umas bolinhas de 3, mas ele é mais um cara de jogar lá dentro mesmo, né? E a gente tem uma mudança total com o Larry Nance Jr., um cara super atlético, mais baixo, um cara que arremessa de fora também, mas é um cara que ele é mais versátil, ele consegue trocar porque ele tem mais mobilidade que o Valanciunas. Então, eu tô muito feliz, na verdade, de ver que ele tá saudável, porque na temporada passada ele chegou no Pelicans já com o joelho recuperando de cirurgia, né? Ele não tava realmente 100%, e essa temporada, claramente, ele tá 100%, porque ele tá dando umas enterradas surreais aí. Eu não lembro em quem que foi a enterrada, mas teve uma enterrada dele que ele socou a bola, empurrou o cara saiu catando cavaco lá pro banco. Foi um negócio assim que eu fiquei feliz, ao mesmo tempo eu falei, caramba, mas isso aqui é desrespeito mesmo. O maluco saiu... Santi Aldama Foi no Aldama? Isso. Nossa senhora, eu fiquei um pouco envergonhado pelo Aldama aí, porque foi uma socada na orelha dele, ele ainda tomou um empurrão, saiu lá beijando lá o joelho dos caras no banco lá, foi um negócio... Então ele tá enterrando pra caramba, ele dá um look diferente pro Pelicans, né? Do mesmo jeito que o Alvarado é uma mudança grande em relação ao CJ, o Nance é uma baita mudança em relação ao Valanciunas, e isso dá uma flexibilidade pro Pelicans, onde a gente consegue, se necessário, a gente consegue se adaptar ao que o outro time tá fazendo, ou então, se a gente tem mais poder de fogo, que na maioria das noites é o caso, a gente consegue, ou conseguiria, pelo menos em tese, né, ditar como que o outro time vai jogar, que deveria ser do jeito que a gente quer, né? Então, quando o Nance está jogando, a gente consegue realmente mudar bastante a cara do time. E uma coisa também interessante, né, é que o Alvarado e o Nance
muitos minutos eles têm jogado juntos, né? Então isso mostra que o Nance realmente é um cara que é versátil. Ele consegue jogar com os titulares, mas ele consegue também jogar num ritmo mais forte, num ritmo mais de correria, um pace mais alto. Então, pô, eu tô muito satisfeito. Ele tem 2,18 m e o wingspan, tá? Então, nessa versatilidade que você falou, isso daí, apesar de ele ter só 2,01 m, isso ajuda bastante, né? Justamente a defender esses jogadores mais altos, contestar arremesso, fazer essas enterradas que é esses posters, né? Então, realmente, isso aí ajuda bastante a versatilidade, né? Com certeza. Pô, isso aí eu não sabia, tá? É um dado que eu não tinha ideia, mas o cara Que isso, aqueles bonecão de posto lá que fica com os braços balançando. Que isso. 2,18. Pois é, cara. Outro cara aqui que eu vou te falar, eu vou te perguntar. O nosso Hulk, o Dyson Daniels, né? Depois do jogo do Lakers, né? Quando a gente foi pro overtime, ele poderia ter ganho o jogo pra gente se ele acertasse um dos 2 lances livres. Ele errou os 2, né? E daí a gente tomou aquela fatídica bola de 3, né? Então ele ficou aí 6 jogos aí sem entrar praticamente, né? Voltando só contra o Rockets, né? Então aí o que tu achou aí dele, tá achando do nosso novato aí? Porra, eu fiquei com um pouco de dó dele, pra falar a verdade, porque assim como você, né, eu e acho que muitas das pessoas aqui que estão ouvindo a gente já jogaram em algum momento basquete, né? E, pô, a gente sabe que quando a gente é inexperiente, quando a gente é novo, né, geralmente não se joga para os leões, né? Geralmente a gente é meio que protegido, né? A gente não entra em momentos que podem ser cruciais e tal. É uma progressão mesmo, né? E ele deu a infelicidade de ter uma habilidade muito, muito valiosa para o Pelicans, que é o rebote. Ele é um excelente reboteiro para um armador ou um ala armador, como é o caso dele, né? E a gente precisava realmente de rebote naqueles lances livres lá. Ele acabou pegando rebote e ele deu o azar era o quê? Acho que o 3º ou 4º jogo profissional dele. O cara já tá com a bola na mão ali, jogando em Los Angeles para matar o jogo, né? Então, não é uma situação fácil. Não muda nada, assim, da qualidade ou do que a gente pensa dele. Mas foi infeliz mesmo. Ele deu aquela famosa tremidinha, né? E acontece, infelizmente acontece, mas o cara é diferenciado defensivamente e isso nós vamos falar, acho que também, né, a gente tem de outro jogador, mas a gente tem 2 jogadores aí que de fato são bem acima da média defensivamente e isso daí é um luxo que o Pelicans tem, ainda mais no salário que eles estão, né? É um luxo que o Pelicans tem. E mais pra frente isso aí pode virar potencialmente um problema, mas por enquanto não é, então não vamos tocar nisso. Mas o Dyson, eu tô muito feliz também de ver que finalmente ele tá conseguindo voltar pra quadra, tá conseguindo jogar, porque ele é uma mistura, assim, de tamanho, mas mobilidade, principalmente mobilidade lateral, que quase não faz sentido. Ele parece ser um cara meio lentão, um cara meio... Não sei, ele não parece ter a agilidade que ele tem. Então eu acho que isso daí é uma arma que o Pelicans ainda está aprendendo a explorar. E eu acho que ele tem potencial aí sim para melhorar bastante. Inclusive, o arremesso dele, a mecânica de arremesso dele é bem bonita. É uma mecânica que me dá confiança de que eventualmente, talvez mais para frente dessa temporada, talvez temporada que vem, mas eu acho que ele tem sim aí todas as ferramentas para ser um bom arremessador de 3. E aí o Pelicans pode ter na mão um moleque aí que hoje tem 19 anos, super novo, 6 pés e 7 polegadas de altura, ele é praticamente da altura do Larry Nance, né? Mas é um cara super ágil, um cara que tem potencial para matar a bola, ele pode realmente ser um cara 3&D, um verdadeiro 3&D que o Pelicans, e não só o Pelicans, mas qualquer time hoje mataria para ter na quadra. Então, eu acho que, sem falar desse, vamos dizer assim, desse álbum de figurinhas do Dyson Daniels, né, onde ele tem ou um roubo de bola ou um toco em praticamente todas as estrelas que ele defendeu já, né? Já deu toco no Ja Morant, ele já roubou bola do Jason Tatum. Então,
Eu acho que o futuro dele aí é muito bom e eu tô surpreendido positivamente. Eu esperava que ele fosse de fato bom defensivamente, né? Mas quem lembra dos nossos podcasts, eu queria o Matt Ryan de qualquer maneira, ele era meu preferido e o Dyson era o meu segundo preferido. E hoje, principalmente contando o que a gente tem aqui no time do Pelicans, eu acho que o Dyson seria e é um fit melhor. Eu acho que ele eleva o teto desse time mais do que o Matt Ryan levaria, por exemplo. Cara, nessa parte aí você esqueceu que ele defendeu muito bem o Luka Doncic também, tá? Só pra lembrar. É verdade, ele engoliu 2 posses de bola e o Luka Doncic não tinha Pois lembrado. Então, assim, nessa rotação aí que a gente acaba perdendo o Herb, né, por faltas, que ainda marcam várias faltas aí que não são, né, mas porque ainda é novato, tá marcando uma super estrela, então é bom, né, ter um cara assim que tenha o mesmo tamanho, mesma visão, né, mesmas habilidades defensivas, justamente para ter isso, né. Pô, teve um momento lá que tava Herb, tava Trey Murphy, tava Dyson, o José, meu Deus, esse time aí vai tomar uma cesta, cara. Larry Nance, momento que esse time aí ficar esses caras aí que defende tudo, mano, né? É um negócio, sabe, que de encher os olhos, né, pra gente, né? Então... Não, Gilson, teve um lance, teve um momento que ficou na minha cabeça do jogo do Bulls, que o Lavine tava com o Alvarado nele. E aí ele chamou um corta-luz e aí caiu o Herb. Daí ele usou outro corta-luz e caiu o Dyson nele. E ele passou a bola. Porque isso é um inferno. Isso é a camisa de força no homem. O cara não conseguia se livrar de um defensor. O cara, inclusive, ele usou o corta-luz, ele acabou passando a bola para trás de onde ele usou o primeiro corta-luz. Então, o potencial defensivo dessa molecada aí do Pelicans aí é bem grande. Ele tem tudo, Rafa, para ganhar esses minutos de Devontae, né? Porque realmente o Devontae mata a bola? Mata, mas assim, defensivamente, apesar de ele estar se esforçando, o Dyson ele é um upgrade bem maior, né? Dá muito mais versatilidade pro time. E assim, se ele continuar chutando mais bolas, ele tá chutando 50%, apesar de chutar uma bola por jogo, né? Mas, aliás, uma bola por jogo. Então, assim, ele tem potencial para ser além do 3D, né? Porque ele também consegue organizar o time. Então, naquela visão de ter o point 5, né? Ele é justamente um canivete suíço aí que o time tava precisando, né? Beleza? Vamos lá falar do nosso amigo Herb. O que você tá achando? Ele voltou meio devagar, mas ele já teve jogos aí 17 pontos, viu que precisava contribuir mais, né? Tá sendo um pouco perseguido pela arbitragem, mas e aí, o que tá achando? Ele tá precisando dar um passo aí ou não? Você acha que do jeito que ele tá conseguindo contribuir bem? Pois é, ele começou a temporada meio devagar, na verdade, né? Mas eu queria lançar isso daí para você. Eu queria saber, na verdade, o que você acha. Eu vejo, assim, bons defensores em 2 grupos. Tem defensores, assim, que são meio que agressivos, que na minha opinião é o caso do Herb. Ele é um defensor agressivo, ele é um cara que ele vai com o intuito de tirar quem tá com a bola do conforto. Ele vai para roubar a bola, ele vai para forçar um erro. E tem defensores que são mais reativos. São aqueles caras, por exemplo, que o jogador de ataque, ele tenta uma coisa e o jogador defensivo está sólido o tempo inteiro contra-atacando. Eu vejo o Herb mais como um jogador defensivo, assim, mas um jogador mais agressivo na defesa. E para mim isso é um fator que tem influenciado nesse monte de faltas aí, que concordo com você, tem algumas que são, assim, cômicas de ver. No último jogo mesmo, no jogo do Celtics aí, o Derrick White simplesmente tentou a bandeja, ele tava uma bandeja para cima dele, ele tava com os 2 braços para cima, se mexendo, contestando, o cara caiu, porque trombou totalmente fora de controle, caiu no chão e o juiz deu falta, todo mundo ficou assim, você vê o replay, é cômico, é tosco. Então eu acho que ele é um tipo de defensor mais agressivo, e eu acho que isso pode ser um fato que tenha chamado mais faltas para ele, até ele receber um certo respeito dos juízes, né, como o Marcus Smart
tem, por exemplo, ele flopa, ele xinga, ele faz 1 milhão de coisas, e eu vejo o Smart também como jogador, um defensor mais agressivo também, e ele tem o respeito dos juízes, né? Então, eu não sei se você concorda com essa divisão, se você acha que essa comparação do Smart com o Herb é justa ou não, mas você acha que faz sentido isso daí? Você acha que eu tô falando besteira? O que você acha disso? Porque faz sentido, Rafa, mas é porque também, como ele sempre marca os jogadores estrela, né? Então ele sempre meio que fica em desvantagem, né? Mas quando você vê que ele começa a ter a rotação defensiva, que ele tem que fazer a troca, se ele pega um big, ele consegue brigar pela posição, consegue contestar, consegue se mover, consegue cortar a linha de passe, né, quando ele está fora da bola. Então, assim, essa agressividade defensiva, para quem gosta realmente de defender, como é meu caso, né, que sou um cara que tem essa orientação aí quando joga bola, é justamente isso, né? O cara agressivo, realmente, ele chama mais falta, ele fica avisado pela arbitragem. Eu sofro muito disso, né? E acontece também com o próprio Alvarado. Mas aí, como você falou desses jogadores que são menos agressivos e tal, já é justamente o perfil do Dyson Daniels. Você vê, ele não é aquele cara que tá toda hora deixando o corpo e tal, mas ele sempre tá na frente do adversário. Então, os jogadores que vão atacar ele sentem isso daí. Mas faz sentido, cara. Faz sentido porque justamente quando você é mais agressivo, você chama mais atenção da arbitragem, então você acaba queimando, por exemplo, agora eu não lembro exatamente o jogo, que foi queimado um desafio no segundo quarto porque marcaram uma falta dele que já ia ser a terceira ou quarta, entendeu? Então não faz, e isso aí faz sentido, mas comparando em relação ao ano passado, ele melhorou a produção dele, né? Então, em termos de pontuação, também na parte de... a única coisa assim que me preocupa um pouco é assim, as bolas de 3 que não estavam caindo, né? Mas esses últimos 2 jogos começaram a cair. Mas eu creio, né, que pela inteligência que ele tem, ele sabe exatamente o momento que ele precisa ser mais agressivo, o momento que ele precisa correr para a cesta, para cortar, né, para dar uma opção. E na defesa ele tem que tentar ser mais... porque assim, quando você está marcando a bola, é mais difícil você comandar a defesa, né? Tu sabe, assim, que o melhor jogador para controlar a defesa tem que ser o pivô, né? Tem que ser o centro, porque ele consegue ver o jogo todo. Mas essas comunicações, esses instintos, né? Todos têm nele. Então, assim, quando ele joga com esses outros jogadores que têm esse mesmo instinto, aí ele consegue se sobressair, né? Então, eu não sei se era bem isso que tu queria falar, mas eu concordo com relação a essa parte da agressividade. Sim, é isso mesmo. Não, sim. E você tocou num ponto que é importantíssimo, principalmente quando a gente botar, né, fatorar jogadores de uso alto, né? Então, de high usage. Por exemplo, Zion, Ingram, CJ. Essa habilidade dele de cortar sem a bola, eu acho que vai, ao longo da temporada, isso daí vai ser muito, muito importante, porque ele achou de volta o arremesso dele, né? Acho que nos últimos 3 ou 4 jogos ele tá chutando 50% de 3, então voltou a cair a bolinha dele, e ele tem arremessado bolas livres, né? Então não é como se ele tivesse super marcado, eventualmente ia voltar para média, né? Mas essa habilidade dele de cortar, que ele já mostrou desde o ano passado, então não é uma coisa assim esporádica, é uma parte do jogo dele mesmo, né? E essa habilidade dele de cortar sem a bola ofensivamente abre muito o jogo, porque um corte dele, se ninguém marca ele, é uma bandeja, uma enterrada. Se ele puxa um jogador com ele, é um titular que com certeza tem nível e talento suficiente para ou matar uma bola de fora ou atacar a cesta. Então eu acho que ele começou devagar a temporada, tá sendo meio injustiçado aí pelas marcações na arbitragem, mas ele tem agora, depois que ele voltou da lesão, ele tá bem melhor, ele tá mais ligado, voltou a ser atlético, voltou a fazer os cortes fora da bola, então eu acho que ele tá indo bem, sim. Melhorou bastante nos últimos jogos. Beleza. Tinha até uma estatística, acho que 2 jogos atrás, que nos 2 primeiros jogos, né, ele tinha acertado aí 2 bolas de 3. Aí, nesses últimos jogos ele acertou aí
o restante das bolas que ele fez, né? Que ele chutou aí na temporada, né? Mas é questão de confiança, né, cara? Ele ganhando essa confiança aí, ele tem tudo aí realmente para continuar contribuindo, né? Talvez não dê aquele passo que a gente espera, né? De todo jogador aí de segundanista, mas ele entende, né, o que é preciso para o time. Cara, o último jogador aqui, antes de falar das estrelas e mudar de pauta, é o nosso amigo Trey Murphy III, né? Que no passado, quando a gente foi draftar ele, você falou assim, pô, que a escolha 17 vai estar fazendo daqui a 3 anos? Com certeza não vai estar em Nova Orleans. E ele fez você queimar a língua, né? Mas o nosso amigo Trey, né, ele tem mostrado que o range dele tem aumentado bastante, né? Então, nessa temporada, ele tá chutando aí algo não, né? Ele tem chutado aí esses 42%, né? 42% e 48% no field goal geral, né? Mas tem partidas, né, nessa contra o próprio Trail Blazers que a gente não foi Trail Blazers, ele teve um bom jogo, né? Mas assim, contra o Bulls, ele de 6 bolas que ele arremessou, de 3 ele matou 5, né? Então, e o range dele aumentou bastante, chutando inclusive do logo, né? O que tu tem achado dele? Talvez não ofensivamente, mas defensivamente aí, que tem tido um comentário aí dizendo que o Trey vai roubar a vaga do Herb. Pois é, aí a gente começa a pegar num ponto um pouco mais dolorido, porque entra a nossa puxada de sardinha, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma afeição, vamos dizer assim, pelo Herb, né? Eu tenho uma admiração ferrada por ele. Eu gosto muito do Herb, mas, sendo frio, tirando a emoção de lado, assim, o Trey Murphy, ele tem um potencial e ele oferece mais do que o Herb. Essa aqui é a verdade, né? Só esse espaçamento que você citou aí, o cara consegue matar a bola lá do logo, literalmente, e não é uma ou outra no desespero. Ele tá confortável arremessando daquela distância. Então, ele abre o jogo mais, ele é um cara mais alto, e ele é um cara que é surpreendentemente super atlético, né? A gente tem visto aí não nos últimos jogos, mas acho que essa temporada inteira, né? Umas enterradas insanas dele. E então, eu acho que o Murphy, ele eventualmente vai acabar roubando a vaga do Herb. Eu espero que o Herb seja humilde ou team player suficiente para sair do banco, porque é difícil você bancar um cara depois de tudo que ele fez na temporada passada, playoffs, e aí de repente, né, você ter que sentar ele no banco vai ser um desafio aí pro Willie ver como que ele vai balancear esses dois. Mas o Trey Murphy, como você lançou a bola aí, né, o problema dele era defensivo. Ofensivamente a gente já sabia que ele era bom arremessador. Temporada passada ele chutou 38% de 3, essa temporada ele tá chutando 43% de 3 em mais de 5 bolas arremessadas por jogo. Então, 95% de lance livre. Então, ele é um cara que, assim, ofensivamente a gente sabia o que ele podia entregar e como que ele ajuda. Defensivamente, ele parece um cara que cresceu muito, muito rápido, e parece que ele tá meio que se adaptando ao novo tamanho dele. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que ele não tem ideia do alcance dele, da envergadura dele, da altura dele. Ele, às vezes, defensivamente, ele parece jogar menor do que ele é, mas nos últimos jogos aí, onde ele começou de titular, né, principalmente nos últimos 3 jogos que o Zion perdeu, machucado, ele tem ido super bem defensivamente. Claro que ele ainda se perde fora da bola, ele é novo, né, ele tem o quê? 21 anos, eu acredito. Ele tem 22 anos. 22. Ele é novo, ele tá na segunda temporada dele, então é meio que normal, assim, a não ser que você seja realmente diferenciado defensivamente como Herb. A maioria da molecada se perde defensivamente, principalmente fora da bola. E eu acho que isso daí só vai vir com mais repetições mesmo. Não tem muito como botar ele para assistir vídeo
tem que botar ele em quadra mesmo, ele vai ter que errar, a gente vai ter que, infelizmente, passar por erros dele, e, inclusive naquela bola de 3 ali do Lakers, que você comentou lá no começo, quando você estava revisando, foi bem contestada, foi um arremesso milagroso, mas foi uma falta de comunicação, ou então uma confusão, na verdade, do Trae, porque ele deu uma rateada ali no topo da linha de 3, e aí quando ele achou o cara que ele devia estar marcando, ele chegou meio quebradão para contestar, mas de qualquer maneira foi um arremesso milagroso, não era para cair aquela bola. Mas defensivamente ele ainda está se achando, mas ele tem todas as ferramentas físicas, ele tem o tamanho, ele tem envergadura, ele tem o atleticismo. Eu acho que é mais questão de botar ele em quadra mesmo, dar a oportunidade dele aprender através dos erros. A questão é, o Pelicans pode se dar ao luxo de perder alguns jogos, ou então de se colocar em situações aí um pouco complicadas dentro de jogos para que ele aprenda? Na minha opinião, essa é a temporada para fazer isso, né? Descobrir o que você tem realmente de potencial nele, mas vai acabar custando algumas runs contra a gente, ou talvez até alguns jogos. Então não sei o quanto que a galera vai estar disposta a deixar esse crescimento aí, crescer na dor aí, a acontecer. Isso daí realmente o desenvolvimento é um sofrimento, né? Mas eu assim, sabe, pelo time, quando você vê minutagem, vê papel, essa questão de ser titular ou não, para mim isso pouco importa. É importante como que vai ser as rotações durante o jogo e quem vai fechar os jogos, né? Então acho que isso aí é até mais importante dizer, não, esse cara é titular, esse cara é reserva, sabe? Porque hoje no basquete atual a gente não tem essa questão, não. O cara é titular, ele vai ter minutos de titular, blá, 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 blá. E, na verdade, não é bem assim, né? Hoje, os jogos, né, estão bem mais dinâmicos, né? Ele tem jogado aí uma média de 27 minutos nessa temporada, no passado jogou 13. Então, assim, dependendo da situação, o que você imagina, né? O Zion, né, cercado pelo Trey Murphy, pelo Dyson Daniels, aí você tem Larry Nance, ainda tem José Alvarado, né? Que time é esse, cara? É um time que defende, arremessa, né? E no caso, faz com que o Zion tenha mais oportunidade de jogar, né? Então, assim, tendo eles todos saudáveis dentro do time, é só uma questão de ajuste. O que não pode dar é até minutos aí pro Devontae, né? Pro Naji Marshall, tendo que esses caras estejam saudáveis, né? Beleza? Então, pois é, isso aí. Acho que a gente acabou se empolgando um pouco, mas vamos tirar esse elefante da sala, né? Pô, o nosso amigo Zion, né? Como eu acabei de falar aqui, a situação dele é uma situação assim, até ano passado o pessoal, mas se o Zion estiver bom fisicamente, ele tem que entrar no time. Eu acho que foi melhor para o time como um todo ele não ter jogado mesmo ano passado, sabe? Que ele não tem ainda, né, como o time já está estruturado, não tem como fazer o que você acabou de falar, né? Deixar o time perder para ele aprender, para entender como é que ele funciona. Então, essa transição está sendo muito complicada, porque assim, você não pode deixar um jogador como o Zion Williamson no canto, esperando para que a bola chegue nele. Ele tem que, desde o começo, ser o centro do time, sabe? Mas só que o nosso amigo Willie Green ainda não conseguiu encontrar uma forma que ele possa explorar o máximo dele, né? A situação dele tá muito parecida com a do próprio Ja Morant no passado, quando o Ja Morant entrava nos jogos, o Grizzlies piorava, né? E quando tava só o restante do time, que já tava com entrosamento, o time mantinha aquela defesa forte e conseguia sufocar os adversários. Então aí, o que você visualiza aí para integrar esse Zion nesse ataque aí, para que possa tirar o melhor dele, esse point Zion, né? E não ter essa questão do ego, né? Porque justamente pro Ingram parece que não tem, né? Que o Ingram tá chutando, por ele chutar 10, 12 bolas por jogo, tá de boa, né? Mas o nosso amigo CJ McCollum, para ele tem que ter mais volume, porque é o que ele está acostumado. Então,
como é que você visualiza aí pra gente tirar o máximo aí do nosso amigo Zion Williams? Perfeito, vamos lá então. O Zion é um cara que ele é único. Eu não acho que teve na história da NBA nenhuma combinação de força, potência, atleticismo e touch, né, e toque ao redor do aro como ele. Então, ao mesmo tempo que isso é um baita asset pra gente, também torna um pouco difícil de construir ao redor dele, porque você precisa de jogadores relativamente específicos e que não tenham, como você tocou muito bem, tanto ego, né? Porque ele não é exatamente o molde do jogador atual, assim, em alguns parâmetros, né? Ele não é um arremessador de 3 e tal, ele é um cara que ele bota uma pressão violenta no ar. Tudo isso a gente já sabe, né? Então, o que acontece é que eu acho... O que eu vi do Pelicans no começo da temporada foi eles tentando integrar o Zion ao sistema deles. E eu acho que foi aí... E é aí que tá o problema, é aí que tá a lombada que o Pelicans tá tendo uma certa dificuldade de integrar ele. Para mim tem que ser o oposto. Para mim tem que ser o time que vai ter que se integrar a ele. O time vai ter que se adaptar ao jogo dele para potencializar ele. Por quê? Porque ele é o cara que tem o potencial para mudar as coisas. Ele é o cara que é único. A gente tem excelentes jogadores. O Ingram mesmo, por exemplo, ele é um cara excelente, mas ele não é um cara geracional. Ele não é o Kevin Durant, infelizmente. Ele é muito bom e ele pode chegar ainda mais alto, mas ele não é um cara geracional como o Zion é. Então eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando aí, essa dor e esse problema aí, essa batida de cabeça, estão sendo porque estão tentando colocar o Zion para jogar dentro de um esquema que funcionava sem ele. Quando, na verdade, o esquema os jogadores é que deveriam se adaptar ao jeito do Zion jogar, ao jogo que favorece o Zion. Por quê? Porque a gente tem jogadores que conseguem operar dentro do que o Zion faz de bom. A gente tem Ingram, a gente tem Trey Murphy, CJ, a gente tem Herb cortando fora da bola, como a gente já falou. Então a gente tem as armas para potencializar o Zion. Dito isso, aí eu vou jogar agora para você aí duas bolas para ver o que acontece. E aí, o que você pensa? A primeira é o que o Mike D'Antoni faz, que ele é um advisor, né? Ele é um conselheiro da equipe técnica lá, não sei o que ele faz, porque para mim isso parece muito o tipo de coisa que ele é bem equipado para resolver e para dar uma opinião que ajuda de fato. Talvez ele esteja agora conseguindo ajudar um pouco, não sei. E segunda coisa aí que eu quero ver o que você pensa. O CJ, eu acho que ele ficou tão feliz de vir pro Pelicans, entre outras coisas, claro que a franquia e tudo mais, eu acho que ele viu que tá sendo um trabalho bem legal e bem sério sendo feito, mas ao mesmo tempo eu acho que ele ficou feliz de sair da sombra do Lillard, de ser sempre o cara que joga com o Lillard. E agora ele meio que tá virando o cara que joga com o Zion e com o Ingram. Então, você acha que talvez esse volume de arremessos dele e até essa subutilização do Zion talvez tenha a ver um pouco com tentar agradar o CJ ou tentar, então, talvez, pelo menos dar uma suavizada até ele entender que o papel dele é secundário ou terciário até em algumas noites? Aí, e principalmente com ele sendo presidente da Associação dos Jogadores, né, ele é um cara influente, ele é um cara que foi muito bom fora da quadra também para o Pelicans, né, e tem sido muito bom fora da quadra para o Pelicans. Então você acha que talvez o Willie Green esteja meio que com o braço torcido aí pelo CJ para que ele seja o dono do show e não tanto o Zion, e isso talvez esteja atrasando um pouco essa mudança que eu acho que é inevitável de ter a bola na mão do Zion? Começando aqui pelo CJ, né? O que a gente vê hoje, né? Hoje ele tá com um papel muito diferente do Portland, porque hoje ele é o cara que inicia a jogada, né? Então ele vamos dizer assim, agora ele é o armador de origem aí, que era o que ele já fazia, né?
Mas realmente isso tem que ser muito bem negociado, muito bem trabalhado, porque nesses 3 últimos jogos que ele tem jogado fora da bola, acho que talvez não esse último, mas os 2 anteriores, ele produziu bastante, né? Ele não sendo o cara que começa com a... Pode até levar a bola para o ataque, mas o playmaker primário, né? Tem aparecido mais arremessos livres e, assim, não vai baixar muito o volume dele do que ele costuma arremessar de bola, né? Mas realmente essa integração dele com o Zion e com o Ingram, ele já sabia quando ele veio. Então ele está ciente que o papel dele não é ser esse cara. É um cara que é a terceira opção do time e ele vai ter que contribuir dessa forma, né? Mas não sei se está muito claro. Mas fora de quadra, eu concordo com você. Quando a gente teve vários problemas aí com a arbitragem, marcando algumas situações lá que estavam claras, que eram posses nossas. Então ele tem usado os canais que ele tem aí de comunicação para estar se posicionando, estar reclamando, porque realmente isso aí é muito complicado, né, para o time que está brigando ter essas faltas que são as 50-50s, né, que são aquelas bolas divididas, e sempre pro outro lado, né? Então, nesse ponto aí, não tem o que reclamar. Mas é um trabalho de adaptação. O Mike D'Antoni tem que ter essa visão. Talvez, né? Porque é uma mudança muito drástica. Eu acho que isso aí tem que vir mais com o tempo de quadra, a formação certa, porque o que ele tem que propor? Qual que foi a melhor forma de eu potencializar o Harden? Né? Foi deixar ele controlar a bola, ele faz o que ele quer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um cara na posição lá de enterrada do dunker spot e o resto tudo aberto. Pra daí ele fazer o que ele sabe de melhor, né? Então, talvez o que o time deveria ter se preparado, diferente, né, como você mesmo falou, era justamente isso, ter essas formações, para quando o Zion entrar, esses caras já sabem qual é o setup do time, né? Não é esse time mais coletivo, como que roda muita bola e tal, é trabalhar desse jeito. Ou o Zion conseguir realmente entender como é que funciona o Point 5 e ele ser mais uma engrenagem dessa equipe, que eu acho que seria o ideal, né? Como o próprio Boston, que a gente jogou contra, né? Tem duas grandes estrelas, mas só que os caras, eles procuram rodar a bola para que encontrar o melhor arremesso possível. Então, nesse caso, realmente é uma situação complicada, né? A gente não sabe exatamente como que vai se desenrolar, mas realmente vai ter que ter se tomado uma escolha, né, para ver qual que vai ser a melhor situação para ele, porque do jeito que tá, não tá bom, ele não tá confortável, o time não está confortável, né? Então, assim, é algo que veio para melhorar, mas só que até o momento ainda não adaptou, né? Como é aquele meme, né? Ainda não adaptou, então tem que ter muita conversa. Agora ele vai estar retornando, né? E daí até chegar no momento que dizer o seguinte, olha, quando o Zion tá em quadra, o protagonismo é dele, né? E daí, quando ele não tá em quadra, aí o time joga mais coletivamente. Então, tem que ter isso claro, apesar de ser difícil, né, na cabeça do jogador entender esse tipo de situação. Né? Exatamente. É um pouco difícil, principalmente para jogadores que sabem que conseguem contribuir, né? E isso daí é uma coisa que me faz apreciar o Brandon Ingram cada vez mais. É claro para todo mundo o talento que esse cara tem, o quão bom esse cara é, e mesmo assim, ele para mim é o líder desse time, ele que é a cara desse time. Não é o jogador mais talentoso, mas ele é a cara, ele é o líder desse time, justamente porque ele está disposto a fazer os sacrifícios que os sacrifícios forem necessários, ele está disposto a jogar basquete vencedor. Então, eu acho que assim, essa parada dos 12 arremessos dele não estar arremessando tanto, isso daí eu não fico preocupado, porque eu sei que a gente já viu, inclusive, a gente já ficou bravo também com ele forçando
arremessos. Então a gente sabe que ele tá fazendo isso daí pelo benefício maior, vamos dizer assim, porque ele tá cansado de botar número e ele quer começar a vencer, ele quer começar a ser um jogador vencedor mesmo, e eu acho que isso é um baita de um passo para ele e para o time como um todo, né? É excelente ter um cara desse nível técnico que também está disposto a abrir mão um pouco, principalmente quando ele arremessou 12 bolas, foi justamente aquela noite que o CJ meteu 7 bolas de 3, então com o CJ pegando fogo, é bola nele mesmo. E isso é o tipo de coisa que jogadores vencedores fazem. Quanto ao Zion, pelo menos da minha parte, para finalizar aqui, eu acho que é inevitável em algum momento que a gente volte pro point Zion e para ter a bola na mão dele, porque esses post-ups dele aí simplesmente não funciona. Ele no corner, ou ele jogando lá de costas, parado lá, tentando jogar de costas, não é o jogo dele. Ele é basicamente um ala com tamanho de pivô, com força de pivô. Eu acho que é inevitável que o Zion vá voltar a ser o point Zion, que a bola esteja na mão dele. Esses post-ups dele aí simplesmente não tem funcionado muito, porque não tiram proveito desse build que eu falei aí, diferente dele. Então, eu acho que quanto antes a equipe técnica, que isso, na minha opinião, é o papel da equipe, né, dos técnicos, dos coaches. Quanto antes eles conseguirem instaurar isso, colocar isso como a base de jogo do Pelicans, onde a gente tem basicamente 3 playmakers que, não importa qual momento do jogo, vai ter pelo menos 1 ou 2, sempre ele manipulando a defesa, sempre ele criando oportunidades. Quanto antes eles perceberem que esse é o caminho, principalmente hoje em dia na NBA, mais rápido o Pelicans vai começar a integrar, entre aspas, aí, o Zion a esse time aí, porque o Zion é um cara que ele precisa atacar. Então, quando você coloca ele de costas, ele não tem muito espaço para onde ele pode fazer o face-up, para onde ele pode ficar de frente para a cesta e criar coisas. Você mesmo está limitando ele. Então, o Pelicans não deveria estar limitando ele. Isso deveria ser papel do outro time. Logo, eu acho que o Willie Green começou a mostrar aí algumas tendências aí, começou a fazer alguns bons ajustes. Eu estava totalmente frustrado, estava totalmente irritado com a falta de ajustes dele, principalmente em relação ao Zion e defensivamente do time como um todo. E eu acho que agora ele começou a finalmente entender que as coisas são um pouco diferentes, principalmente quando se tem um cara do nível do Zion, a gente não pode jogar de uma maneira genérica. Tem que ser uma maneira especial, diferente. Ele está começando a entender isso, então por incrível que pareça, eu estou esperançoso, eu estou otimista de que daqui para frente a gente vai ver, como a gente já começou a ver mais point Zion e mais o Zion com liberdade para criar, como você citou muito bem aí o Houston Rockets do Harden. Eu acho que a gente não vai caminhar para um ISO tão pesado, para um jogador de usagem tão pesada como o Harden era, mas eu acho que a gente tem potencial aí sim para mixar o point 5 com o Zion livre para criar e jogadores cortando e jogadores prontos para arremessar de 3, e eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode limitar o Zion, a gente tem que... Isso é o papel do outro time. Isso que me frustrava pra caramba, mas pelas últimas coisas que eu vi, a gente tá indo pro caminho certo. Vamos aguardar, né? Porque realmente essa adaptação aí não é de uma forma muito rápida, né, de acontecer, mas vamos ver nos próximos jogos aí com o retorno dele, como é que vai se comportar as rotações que o Willie tem começado a acertar mais, né, nos jogadores que ficam com ele, que ficam fora com os outros, né? Porque realmente esse time titular que estava jogando na ausência do Zion é um time, assim, muito bom, muito bom. Se você ver, você tem o próprio CJ, tem o Herb, tem o Trey, né? Tem o Ingram, tem o Valanciunas. Cara, esse time é muito bom, é muito bom. Se você botar aqui no papel, é um time que foi para playoff no passado, fez uma série muito boa contra o Suns. Então, assim, não é um time qualquer, né? Que você vai parar tudinho e botar o Zion
né? Então, o que o Willi tem que fazer é justamente o seguinte: vamos manter esse time aí que tá começando? Beleza, tira o Zion depois de 6 minutos, bota ele depois tira todo esse daí, bota uma unidade que vá trabalhar para ele, e daí vamos ver o que acontece. Se realmente os que entrarem conseguirem dar esse foco, é só questão de ajuste de rotação, cara. Porque você tendo, né, no momento, tendo Valanciunas, McCollum e Ingram, é um time muito forte. Daí você tendo o Zion para conduzir o ataque com 2 ou 3 arremessadores e os outros pontos defensores, cara, também um time muito bom. Então, assim, é questão de ajuste. Vamos ver o que nosso coach vai fazer, né? Mas ele tem uma questão realmente só de adaptação. Rafa, a gente já estourou muito nosso tempo aqui, né? Porque são assuntos, né, que são muito, muito complexos, né, pra gente estar tratando. Mas, vamos lá, vamos fazer a nossa tabelinha aqui dos próximos 6 jogos, né, que a gente espera que a gente vai gravar. O que tu acha desse próximo jogo aí contra o Warriors, né? Que eu acho que ele não vai poupar, deve vir aí, eu acho que quase todo mundo. Tu acha que a gente ganha ou a gente perde? Acho que a gente bota uma briga boa, mas principalmente com o Zion provavelmente voltando, eu acho que vai ter um pouco de ferrugem aí, a gente vai ter um pouco de dificuldade e a gente perde no final. Eu também tô achando que com o Golden State completo aí, como a gente ainda não tem uma boa defesa aí de perímetro aí, a gente deve perder esse jogo. Contra o Spurs, eu acho que dá pra ganhar, cara. Apesar do Pop botar uma zona complicada pra gente, mas eu acho que a gente ganha. Também acho que a gente ganha. Eu acho que é no melhor interesse dos dois times que o Pelicans ganhe, né? Então... E o Grizzlies, parte 2. Porra, como eles são fregueses aí nossos, né? Eu vou ser otimista, eu vou botar uma vitória do Pelicans aí, mesmo jogando em Grizzlies, né? Mas eu acho que a gente ganha sim, viu? Eu também tô achando que a gente ganha. Ai, cara, Thunder é eu vou apostar numa vitória, mas eu acho difícil, sabe? Porque o Thunder, ele tá, quando a gente pega ele no começo da temporada, eles estão 100%, até sentar o Shai, né? Pois é, esses são os típicos jogos que o Pelicans gosta de dar uma pelicanada aí, mas eu não sei, eu espero que o time esteja completo até aí, né, que não tenha mais lesão nem nada, então acho que dá para arrancar uma vitória sim, até porque vai ser em casa, né? Então acho que vai dar para ganhar sim. Beleza. Toronto. Pô, esse jogo aqui tá meio, não sei, esse time Toronto, tem jogo que ele tá muito bom, tem jogo que ele tá mais ou menos. Eita, esse aqui eu não sei não, tem aí um palpite aí pra esse time contra o Toronto, apesar de ser em casa. Eu tenho um palpite que é que, infelizmente, eu acho que a gente vai perder porque o Willie Green vai tomar um baile do Nick Nurse. Não por falta de talento nem nada, mas é porque o Nick Nurse, eu acho que é um técnico melhor hoje em dia, é mais experiente, já ganhou título e tal, então eu acho que ele vai saber usar as ferramentas que ele tem no Toronto, mesmo que eles, que nem você falou, né? Tem jogo que os caras jogam muito, tem jogo que os caras jogam desgraceira, mas eu acho que o Nick Nurse vai acabar posicionando eles numa maneira aí que, infelizmente, a gente vai tentar bater na mesma tecla e não vai conseguir. Cara, eu vou ter que representar o Ivan aqui, vou ter que ser otimista, vou apostar numa vitória. Ivan, isso aqui é pra você, tá? Porque eu também tô na dúvida. Aí, ó, essa aí é pra você, hein, Ivan. E aí, a parte 2 contra o Spurs aí, o que tu acha? Jogando lá em San Antonio. Novamente, o melhor interesse é dos dois que o Pelicans ganha. Eu não acho que eles vão ter muita oposição contra o Pelicans. Eu acho que vai dar Pelicans de novo contra o Spurs. Tá, beleza. Eu colocando aqui mais em respeito ao meu amigo Ivan aí, que eu tô achando que vai ser um 5-1. Eu não tô muito seguro, não. Olha lá. Mas, porra, até eu pegar os meus também tá 4-2, né? Então eu tô... pro meu padrão, eu tô... Só não pode ser um 2-4 ou menos do que isso, né? Ave Maria.
Pô, que nem a minha última previsão, né? Que sem querer deu certo porque a gente atrasou em uma semana a gravação do podcast. Eu não queria estar certo, eu queria estar errado. Eu também. Agora eu espero dar certo, né? Mas, cara, eu acho que era isso que a gente tinha, né? Pô, já ficou bem comprido aqui o episódio, mas deu pra gente falar bastante dos pontos aí que a gente teve nesses 10 jogos. Para finalizar, Rafa, só falando um pouco, né, de estatística, né, um pouquinho, o nosso time, né, por incrível que pareça, né, a gente está em top 10, no caso, a gente está em sétimo, o melhor ataque. A gente é a nona melhor defesa. E de net rating, a gente está em sexto lugar. Né? Então, acho que isso se sustenta. Então, acho que não. Eu estou até vendo aqui que saiu a CBS, né? Postou um Power Ranking aqui, dizendo que o Pelicans ele é tá a segunda maior força da liga. Atrás só do Boston Celtics. Eu tenho um pouco de receio, né, de tanto otimismo, né? Eu imagino como é que tu deve estar se sentindo. Mas assim, o que tu acha aí, né? Que tu até você apostou aí numa melhora aí da campanha, mas aí tu concorda aí que o time vai manter, não vai manter? Esse Power Ranking aqui tá meio enviesado. O que tu acha? Eu acho que esse não é o ano do Pelicans Contender ainda. Como a gente já falou anteriormente, né? Eu acho que esse é o ano da gente dar uma certa rodagem para a molecada, botar eles aí num julgamento por fogo aí, ver o que a gente tem de certos jovens. Eu acho que o ataque de fato se mantém. O ataque, acho que todo mundo concorda que é um baita de um ataque super variado. A defesa é que é o meu negócio, que a gente está a nona melhor defesa da liga. Na verdade, a gente está empatado em oitavo com o Phoenix Suns, como melhor defensive rating, né? O oitavo melhor defensive rating. Mas a gente está bem longe do primeiro, a gente está mais de 5 pontos atrás do primeiro. E do 15º a gente está só 1 ponto melhor no defensive rating. Então eu acho que a nossa defesa acaba caindo ali por volta de 15, 14, 16, essa região intermediária. Mas eu acho que o nosso ataque se sustenta. E eu acho que, pegando o net rating aí, a gente hoje seria sexto melhor time net rating, né? Eu acho que a gente não chega a ser um time top 10, mas a gente tá batendo na porta ali da NBA. Então, eu acho que a defesa cai um pouco, o ataque se mantém, nosso net rating deve cair um pouquinho, e eu acho que é um bom descritivo do que esse time é. Eu acho que esse é um time que tá ali na beirada para ser algo a mais, para ser mais do que um time perigoso, para ser de fato um contender. Mas para isso a gente precisa desenvolver certas peças, acertar rotações, acertar algumas questões internas. O problema do Pelicans, esse é o grande ponto. Problema, entre aspas, né? Os passos que o Pelicans tem que tomar são internos. A gente tem as ferramentas. Se olhar para o elenco hoje, acho que a única coisa que falta para esse time é um rim protector, é um cara que protege o aro mesmo. De resto, a gente está bem servido de tudo. Então, eu acho que se a gente for inteligente, a gente usa esse ano para construir nessa molecada, descobrir realmente quem eles são. E ano que vem, sim, eu acho que é o ano que a gente pode começar aí a conversar em Pelicans, brigando de fato mesmo, batendo com o pessoal lá de cima mesmo. Não sei o que tu acha, Gilson, qual que é a tua opinião? Eu, assim, desde o ano passado, né, a gente tinha visto que o time tinha essa característica, né, de realmente melhorar defensivamente, porque ofensivamente o time já era bom, mas não podia ficar em top 3 defesa da NBA, né? Então eu já esperava que o time melhorasse nisso, mas por essa campanha que o time tá, eu esperava números piores, né? Mas o time tá indo bem. É um dos times que melhor arremessa de 3 pontos, para vocês terem uma noção aí de aproveitamento, mas é um dos piores em termos de quantidades arremessadas, né? Então, quando você arremessa mais bolas de 3, o que acontece? Você tem mais rebotes ofensivos, porque você tem Valanciunas e tem Zion Williamson, então você acaba gerando isso, mas não é qualquer arremesso, é uma bola trabalhada, é uma bola que faz com que a defesa quebre. Então, assim, eu
Eu, assim, como torcedor, eu espero realmente que o time melhore, mas, assim, analisando os dados, né, a gente realmente deve cair em algumas dessas estatísticas, mas o time tem tudo aí para seguir forte, né, durante o restante da temporada. Rafa, eu acho que foi isso, né? Eu acho que deu para a gente realmente passar por todos os assuntos. A gente espera não atrasar no próximo, né? Mas tem algum destaque final, né? Falando de pode te encontrar, tu por acaso agora com o Twitter nessa situação, tu não quer abrir uma conta aí nessa nova rede social que começa com K? Estão botando a gente numa posição complicada aí. Bom, eu tenho WhatsApp, é isso que eu tenho, sei lá, e-mail, eu tenho carta, ainda tem correio aqui onde eu moro, mas brincadeiras à parte aí. Acho que é isso aí mesmo. O Pelicans agora está entrando numa sequência aí de jogos relativamente fáceis, vamos dizer assim, né? Então a gente deve ver aí uma melhora nesse recorde que não está condizendo com os números, né? Nosso recorde está pior do que os números. Mas eu tô relativamente otimista para esses próximos jogos aí. Depois disso daí também vai ser uma sangria aí, né? Depois desses próximos jogos aí, a gente pega depois um Pistons aí, depois 2 vezes Suns, 2 vezes Jazz, Suns de novo, Bucks. Então, vamos ver aí o próximo podcast, se vai ser em clima de enterro, se vai ser clima de Copa, né? E é isso aí, galera. No mais, mandem dúvidas pra gente, mandem críticas, sugestões, o que vocês quiserem, a gente está super aberto aí para trazer aqui pro podcast, beleza? Valeu, Rafa. Acho que é bem isso mesmo, né? Espero que a gente esteja em clima de Copa, né? Esteja muito alegres aí, né? Com as perspectivas aí dos próximos jogos aí, com o Zion voltando, com o time tentando melhorar esse ajuste, né? Então, pessoal, assim, realmente agradecer aos que chegaram até aqui, né? A gente realmente teve alguns problemas de agenda, mas a gente espera tá mantendo, né, a regularidade com vocês. Eu sei que a audiência caiu um pouquinho, aí o pessoal ficou um pouco triste aí com alguns jogos aí, mas vão lá, baixem o aplicativo, né? A gente está tentando o aplicativo, baixem o episódio para vocês escutarem qualquer um dos canais que a gente tem, né? Então, assim, realmente agradecer, né? Vamos continuar acompanhando nosso Pelicão, bora ver se realmente o time consegue virar aí, né, nos próximos jogos e que vocês aí estejam bem, né? Que agora com a Copa do Mundo aí vai ser uma correria louca aí, a gente espera continuar acompanhando nossos Pelicans, né? Acabou o horário de verão também nos Estados Unidos, os jogos são mais tarde, talvez a gente não consiga inteirar muito, mas sigam lá o Ivan lá no Pelicans BR, sigam lá o Vitor lá no Pelicans Squad, né, que é do nosso time aqui que tem puxado. Vão lá no Pelicanos do Brasil também para ver o que está sendo repercutido lá, né? Sigam os outros perfis que estão seguindo, né, que realmente estão aparecendo aí, né, e que são um pessoal que realmente que cobre e cobra, né, para que a gente tenha os melhores resultados, tenha informações, às vezes ficam um pouco decepcionados, mas o importante é a gente estar aí, né, e continuar cobrindo aí nosso grande New Orleans Pelicans. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.